Vamos falar nesse vídeo sobre o juiz das garantias, introduzido em 2019 no Código de Processo Penal, que instituiu um sistema acusatório mais estrito, no qual o juiz de garantias é responsável por supervisionar a fase de investigação criminal, assegurando a legalidade do processo e a proteção dos direitos fundamentais do acusado. Mas como funciona isso? A atuação do juiz das garantias ocorre até o momento do recebimento da denúncia ou da queixa. É um juiz que trabalha na fase anterior à instauração de um processo penal, ou seja, a fase de investigação criminal. A partir do recebimento da denúncia ou queixa, a competência é transferida para outro juiz, que será responsável pela instrução do processo e, eventualmente, pelo julgamento. Esta separação de funções reforça o sistema de processo penal adotado no Brasil, que é o acusatório, em que a figura do agente que acusa não se confunde com a figura do agente que julga. Temos três sistemas de processo penal, que são o inquisitivo, acusatório e o misto. Em razão do sistema adotado, o Ministério Público é o agente acusador no Estado brasileiro. Dessa forma, a instituição do juiz das garantias, além de busca aumentar a imparcialidade do julgamento, tenta eliminar potenciais vieses que poderiam surgir caso o mesmo juiz que supervisionou a investigação também fosse o encarregado pelo julgamento. Este juiz, tendo acesso prévio às evidências coletadas durante a investigação, poderia formar uma opinião baseada nas provas, o que poderia influenciar uma decisão de prisão, interceptação telefônica, entre outras, potencialmente levando a uma condenação para validar suas próprias decisões anteriores. E com a instituição do juiz das garantias, em tese, isso não acontece mais, pois as fases investigativa e processual ficam separadas. O juiz que julga entrará em cena a partir da denúncia e não irá participar da fase investigatória. Apenas receberá o processo conduzindo a instrução sem prévias influências. E devido ao sistema acusatório, o juiz das garantias não tem iniciativa na fase de investigação e é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Também deve zelar pelos direitos individuais durante a fase de investigação criminal, especialmente em situações que exigem uma autorização judicial prévia para a realização de determinadas ações que podem afetar esses direitos, como, por exemplo, a inviolabilidade domiciliar, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, a comunicação imediata da prisão ao juiz e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, e o relaxamento imediato da prisão ilegal. O rol de competências do juiz das garantias é aberto, exemplificativo, competindo-lhe especialmente as previsões do artigo 3º-B do Código, como o controle da legalidade das prisões em flagrante, a garantia dos direitos dos presos, a supervisão da investigação criminal e a autorização prévia para medidas invasivas, como interceptações telefônicas e buscas domiciliares. Este juiz também tem a responsabilidade de decidir sobre requerimentos de prisão provisória, prorrogação do inquérito em casos de prisão, trancamento de inquérito policial sem fundamento razoável, entre outras medidas. A leitura do artigo 3º-B do Código de Processo Penal é importante, pois ele enumera as principais competências do juiz das garantias. A competência do juiz das garantias termina com o recebimento da denúncia ou queixa, momento em que as questões pendentes são transferidas para o juiz da instrução e julgamento, que reexaminará a necessidade de medidas cautelares já em curso. Ademais, fica claro que as decisões do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, assegurando-se, assim, a independência e imparcialidade das fases do processo penal. Esta reforma visa também proteger a imagem do preso, proibindo acordos com a imprensa que explorem sua imagem e estabelecendo regulamentações para a divulgação de informações sobre prisões. Ao introduzir o juiz das garantias e delinear suas funções, a lei busca fortalecer as garantias processuais, a imparcialidade do juiz e os direitos fundamentais dos indivíduos no âmbito do processo penal.